Segundo Samuel capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 12. 6, 12. Diz assim o texto sagrado: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Diga, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Pai Santo, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos pela tua graça, tua bênção em especial, pela tua presença preciosa conosco. Te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas, dízimos levantados, santifica-os para o uso na tua casa e prospera todos quantos puderam fazê-lo, e inclusive aqueles que não puderam. Abençoa essas vidas ungidas com óleo, Senhor, trazendo saúde, curas, libertações. Abençoa lá o irmão Claudemir na sua recuperação naquele leito hospitalar, a Simone, tantas vidas enfermas, ó Pai, curando, abençoando, libertando com graça. E fala conosco, Senhor, por meio da tua santa palavra. Sê conosco neste momento de comunhão. Oramos no nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Quando a gente sobe ao templo do Senhor, nós estamos habilitados a pedir para o Senhor aquilo que sonhamos, aquilo que desejamos. Podemos fazê-lo, sim. Você tem pedidos para fazer para o Senhor? Pode ser feito e devem ser feitos. Nós dependemos do nosso Deus em tudo, na nossa saúde, na nossa vida financeira, na nossa família, na nossa vida profissional, espiritual. Então podemos e devemos pedir e buscar do Senhor aquilo que a nossa alma deseja. Mas, mais do que pedir para o Senhor algumas coisas, nós devemos, sobretudo, usar o nosso coração transformado pelo Senhor para adorar ao nosso Deus. Mais do que vir a pedir algo para o Senhor na sua casa, nós devemos priorizar a nossa comunhão com o Senhor. E os cânticos hoje foram voltados para esse objetivo. A nossa comunhão, a nossa sincera adoração ao seu nome, o nosso envolvimento com a sua glória. Nós fomos criados, como diz Paulo, para o louvor da glória de Deus. Quando o Senhor criou Adão e na sequência Eva, todos os dias, no final dos dias, o Senhor tinha comunhão. O grande objetivo de Deus era ter íntima comunhão com o Senhor, com os seus filhos. Sempre foi. E para nós, além, podemos dizer, de um dever, é um privilégio que temos. Nenhuma outra criatura consegue adorar a Deus. Não tem capacidade intelectual, emocional
e muito menos espiritual para tanto. Nós, sim, fomos criados com essa capacidade de adorar a Deus. Mas adorar e servir ao Senhor é um privilégio mesmo, é algo excelente. Entrar na presença de Deus e poder ali senti-lo. Imagina você vai sentir a presença do Rei do mundo, do Criador do mundo, do soberano desse mundo. Quem criou tudo isso aqui foi Deus. Quem nos fez a sua imagem e semelhança foi Deus. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos abençoa é Deus. Quem nos faz felizes é Deus. Você quer ser feliz? Deus na tua vida. Você quer sentir a presença do Senhor e ter alegria? Está correto? É Deus chegando junto a você. Você quer mais de Deus? Você quer aquela graça abençoadora? E você quer senti-lo? E sentir dentro do teu coração uma felicidade contínua, não algo transitório, não um prazer momentâneo como algumas coisas do mundo nos oferecem, mas aquele prazer gostoso, aquela alegria que não termina, aquela bênção que é constante. Pastor, como a gente consegue isso? Quando a gente entra na presença de Deus. Foi o que nós cantamos. Quando a gente entra na presença de Deus. Então nós temos muito mais do que uma religião para seguir. Nós temos ainda mais do que um Salvador que nos redimiu. Nós temos um Deus que nos ama, o qual quer ter íntima comunhão conosco, quer se fazer presente em nossos corações, quer dividir conosco a sua glória celestial. Além de tudo, promete uma eternidade tremenda com Ele lá na frente. Mas desde aqui, Ele nos quer. Ele quer estar conosco e quer que estejamos com Ele. Naquela comunhão íntima, naquela comunhão satisfatória, naquela comunhão abençoadíssima. Nós podemos ir além do que cantar, além do que ouvir uma mensagem, além do que ler a Bíblia, que é tão bom, além de orar, que é essencial. Nós podemos sentir Deus. Amém? Você pode, amém? Eu abençoo você para isso. Você pode sentir Deus na tua vida, você pode. Eu tenho lido um texto nessa noite de um homem que tinha falhas, e a Bíblia não esconde as falhas de ninguém, é impressionante a Bíblia. De um homem que nasceu numa família simples, de um homem que cresceu, e pelo menos até 17 anos de idade, ele cuidava das ovelhas de seu pai, literalmente falando. De um homem que aprendeu a louvar a Deus desde criança, tocando os seus instrumentos e salmodiando ao Senhor. Ele compôs a metade dos salmos da Bíblia. Ele tinha muita comunhão, mas ele tivera as suas falhas. Ele venceu um gigante, mas nem sempre ele resistiu às tentações. Ele se tornou um general que jamais perdera uma guerra, mas falhara em algumas batalhas pessoais. Mas mesmo assim, Deus vai fazer dele o rei de Israel. Vindo de uma família simples, Deus vai conduzi-lo ao trono. E Deus mesmo o coloca no trono. Inicialmente sobre Judá, por 7 anos e meio.
Depois sobre todo Israel, mais 33 anos, 40 anos, ele vai ser o soberano sobre Israel, sem perder guerras. Era um homem diferente. Mas a grande diferença na vida desse homem chamado Davi estava na sua adoração. Se você pegar os Salmos, praticamente a metade dos Salmos da Bíblia, você vai ver um homem que era rei, mas adorava. Um homem que era o soberano de uma nação forte à época, mas que tinha o prazer de se dobrar na presença do Senhor. Há salmo que ele diz assim, que ele gostaria de morar na casa do Senhor, que ele gostaria de viver no templo do Senhor, e ele tinha um palácio para morar, ele era o rei, mas ele preferia, diz ele mesmo, estar na casa do Senhor por um dia, do que 1000 em outros lugares. Ele anelava pelo Senhor. Quando ele assume Israel, ele vai conseguir vencer os jebuseus e vai tomar Jerusalém. Era uma cidade já, uma região já prometida, fazia parte da promessa do Senhor, mas ninguém até então tinha tomado Jerusalém. Ele vai lá e se apossa de Jerusalém, vence os conflitos, mas ele não estava satisfeito, apenas por ser um grande rei, temido e respeitado pelas nações vizinhas, pelo seu poderio pessoal enquanto rei, especialmente na questão militar, mas muito mais porque ele tinha um Deus com ele. O povo olhava e falava, vixe, tem um Deus que trabalha por aquele homem, por aquele rei. Ele estava em Jerusalém, ele vai receber ajuda do rei de Tiro, chamado Irã, ele vai fazer um grande palácio para ele. Ele vai construir dentro de Jerusalém, a cidade que conquistou, um palácio lindo. Então ele tinha tudo, governava bem, o povo o amava, o respeitava, mas ele não estava satisfeito com isso, ele queria mais ainda a presença de Deus. E aí ele pensou, cadê a arca do Senhor? Essa arca do Senhor tinha sido perdida pelos filhos de Eli, sacerdote Eli, né, o penúltimo juiz de Israel, e quando os filhos vão para uma guerra, leva a arca, esperando vencer a guerra, eles perdem a guerra, porque estavam em pecado, perdem a guerra, perdem a vida, e o povo perde a arca. Aquela arca vai para os filisteus e causa problemas para os filisteus, volta dos filisteus, mas jamais a arca fora, depois daquele momento, para o lugar onde deveria estar. Ficou mais de 60 anos fora do antigo tabernáculo, e agora, em Jerusalém ainda não havia o templo. Salomão, filho de Davi, haveria de construir. Davi tentou fazê-lo, mas Deus não permitiu e disse que o seu filho faria aquele templo. Mas em Jerusalém poderia estar a arca para os sacrifícios do povo e a adoração. Samuel assumiu, ficou ali em torno de 20 anos como juiz. Depois Saul assume como rei, fica 40 anos. Ele em nenhum momento pensou na arca, e muito menos trazê-la para junto da capital à época, Gibeá. Não pensou nisso, perdeu tudo, perdeu o reino. Davi assumiu, e agora, depois que ele estava governando sobre todo Israel, o que ele mais queria era Deus. Diga assim, eu quero Deus. O que ele mais queria era a presença de Deus. Diga assim, eu quero a presença de Deus. E ele queria então a arca de Deus. Ele tentou no seu coração trazer a arca de Deus para Jerusalém. Nós estamos aqui, ele estava ainda no início do seu governo sobre todo Israel. Tinha governado 7 anos e meio só sobre Judá. Então ele tinha aqui, possivelmente ali 8, 9 anos de todo o seu reinado, mas sobre todo Israel, 1 ou 2 anos, já dominando sobre Jerusalém.
com a capital fortificada. Jerusalém está num lugar alto, né? Fica assim, a 800 metros acima do nível do mar. Não é um lugar fácil do inimigo invadir. Então, era uma cidade estratégica, muito estratégica. Então, Davi tinha aquilo, uma cidade interessante para ser a capital, tinha o seu palácio, tinha o povo que o amava e se dobrava diante dele, mas ele queria, sobretudo, se dobrar diante de Deus. Se dobrar diante de Deus. Então, ele vai buscar a Arca da Aliança. Num primeiro momento, com boa intenção, eles vão no lugar onde estava a arca e vão levar aquela arca embora. E ali, as pessoas que tomavam conta da arca resolveram fazer um carro novo. Tem gente que quer agradar a Deus à sua maneira. E colocar a arca ali, bois puxando, um carro novo, para levar para Jerusalém. Davi estava junto com os seus príncipes, mas no caminho, de repente um boi tropeça, a arca vai cair, e uma das pessoas que conduzia a arca, chamada Uzá, ele segura a arca e morre fulminado. Mas pastor, ele só não deixou a arca cair. Não, ele não poderia segurar a arca naquele instante, e muito menos conduzi-la sobre carro novo de bois ou algo semelhante. Desde o início, era algo tão sagrado, porque aquela arca, queridos, representava lá no tabernáculo a presença de Deus. Quando foi feita a arca, e tinha ali as tábuas da lei dentro da arca, um maná, uma porção do maná que Deus tinha enviado do céu, e a vara de Arão que tinha florescido ali, e que Moisés usara para abrir o Mar Morto e tantos outros milagres. Aquelas 3 cores dentro da arca, a arca era colocada ali no tabernáculo, no lugar santo dos santos. Tinha o lugar do sacrifício, do lado de fora ali do santuário, pois tinha o lugar santo, onde o sacerdote oferecia de manhã e de tarde ali a unção para o Senhor, trocava os pães da preposição, e fazia ali o candelabro, colocava o azeite, tanto de manhã como à tarde. Era um serviço sagrado, mas depois tinha uma cortina espessa, e do outro lado tinha o lugar santo do santo, onde somente o sumo sacerdote adentrava ali uma vez por ano para oferecer um sacrifício pelo pecado da nação. E lá dentro estava a arca, e aquela arca representava ali a presença de Deus. No início do tabernáculo, quando a arca foi colocada ali, a glória do Senhor era tão forte naquele lugar, tão forte, que até os sacerdotes e o próprio Moisés tinham dificuldade para entrar na arca. A glória era algo sensível demais. E depois que perderam a arca, mais de 60 anos vão passar, e Davi quer buscar, mas foram buscar da maneira errada. Aquela arca no deserto, algumas vezes eles mudaram o tabernáculo, tudo, e a arca só podiam ser levadas por levitas, dos coatitas. Tinha ali uma parte dos levitas designados para levar a arca sobre os ombros. A presença de Deus não podia ser buscada de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. A condução do louvor a Deus não podia ser de qualquer maneira. A tribo de Levi foi separada para servir ao Senhor, inclusive tinha da família de Arão o sacerdócio. Então, aquele povo tinha que adorar a Deus com zelo, com capricho. E a ordem é o seguinte: todas as vezes que fosse levar a arca, tinha que levar sobre os ombros. Os levitas precisavam fazer isso. Estava levando sobre carro novo, o povo tenta facilitar o serviço a Deus, facilitar aquilo que não precisa ser facilitado. E o que vai acontecer? Desastre. Davi ficou muito triste no primeiro momento, quando aconteceu aquilo, e deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Aquela arca vai ficar ali 3 meses, e Obed-edom começa a enriquecer, começa a melhorar a vida dele, e todos os aspectos vai melhorando. E avisar para o Davi:
Deus abençoou a casa de Obed-edom. Davi falou: vamos buscar a arca. Vamos buscar a arca. Só que dessa feita vamos ver o que a Bíblia, aqui a palavra, o que o Pentateuco fala a respeito. Foram consultar o Pentateuco, e aí viram a maneira certa de levar a arca para Jerusalém. E é o texto que eu li. Então Deus tinha abençoado Obed-edom, e eles vão ali e vão levar aquela arca, vão fazer subir a arca, e vão levando com adoração, com danças, com alegria. Era algo interessante. E eles vão colocar a arca lá em Jerusalém. Não tinha o templo ainda, mas tinha um local especial para a arca. Tinha um local especial. Esse é o sinal já da volta de Jesus. Tinha um sinal especial. Pode deixar um pouquinho mais baixo. Um pouquinho mais baixo. Vou deixar um pouquinho mais baixo. Tinha um sinal. Então aquela arca vai marcar para sempre o reinado de Davi. Aquela arca vai engrandecer o reinado de Davi. Aquela arca ali, e muito mais ainda a atitude dele, diferentemente do Saul, de buscar a arca e levá-la para Jerusalém. Aquela arca vai fazer uma diferença enorme naquela cidade, para aquele povo, e mais ainda para o Davi. O Davi, ele vai ter tanta comunhão com o Senhor, que ele vai compondo os salmos. Gente, quando você pega o salmo de Davi, emociona, né? Davi, os salmos dele de uma profundidade tremenda. Por quê? Porque ele optou por buscar a arca de Deus. Ele optou por buscar a presença de Deus. Ele optou por viver quebrantado diante do Deus, Criador dos céus e da terra. Ele fez algo extraordinário, e a vida dele se tornou abençoadíssima. Como eu disse na introdução, a despeito de algumas falhas, ele agradava ao Senhor, porque ele queria o Senhor, ele queria adorá-lo. Davi 3 vezes ao dia, sendo rei, ele se dobrava diante do Senhor. Na 3ª hora do dia, na 6ª hora do dia, na 9ª hora do dia, no nosso horário, 9, meio-dia e 3 da tarde, ele se dobrava diante de Deus para buscar. Ele tinha prazer, e Deus fez ele superar as falhas. Deus o fez prosperar grandemente, e ele se torna o maior rei da história. Ele não é só o maior rei da Bíblia, não, da história secular também. Ninguém foi tão vencedor quanto Davi. Não tem história semelhante ao do Davi. Por quê? Porque ele quis a presença de Deus. Vamos lá, diga assim: o anelo pela presença de Deus. Você deseja a presença de Deus? Você anela. Anelar é desejar, é querer, ardente. Você quer Deus, você deseja Deus. Você levanta de manhã e fala: eu vou orar porque eu quero Deus. Você sai andando pelas ruas da cidade, indo para o trabalho ou outro local, e você prioriza um momento ali de comunhão com Deus. Você chega na tua casa e vai almoçar, tomar café, jantar, você ora a Deus, porque você quer a presença de Deus. Você vai dormir, antes de fazê-lo, você ora falando: Senhor, eu quero dormir, mas quero o Senhor aqui comigo. Você no teu dia a dia, você tem Deus como a grande prioridade da tua vida. Você quer Deus mesmo? Nós fizemos aqui 7 noites de culto. Tudo isso para você sentir Deus. A nossa igreja prioriza isso, e mais do que nunca nós vamos conduzir esta igreja na direção do Senhor, para que tenha grande comunhão com Deus.
Você que tem vindo aqui, você pode ter a certeza que você vai encontrar isso neste lugar. Você vai sentir Deus, você vai ter Deus, você vai andar com Deus, vai viver com Deus e vai, principalmente, ter comunhão com Deus. Você quer isso para a tua vida? O anelo pela presença de Deus. Diga assim: a presença de Deus deve ser a nossa maior aspiração. Olha o versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Então, a presença de Deus não deve ser apenas uma opção para nós, não deve ser apenas um desejo, mas deve ser a nossa maior aspiração interior, deve ser o nosso maior intento enquanto servos de Deus, deve ser o nosso maior desejo, deve ser a nossa maior busca, a nossa dedicação. Queridos, eu estou pregando para o teu coração nessa noite. Deseja a Deus mais do que tudo. Aspira dentro de você esse Deus. Tenha isso como a tua maior coisa. Quando alguém falar: quem você é? Fala: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um trabalhador rural, eu sou um dentista, eu sou um psicólogo, eu sou um médico, eu sou um consultor, eu sou um mestre de obra, eu sou um zelador. Tudo isso é bom. Mas você tem que falar, sobretudo: eu sou um servo do Deus vivo. Eu sou uma pessoa que anda com o Senhor. A tua maior aspiração precisa ser isso. Você precisa desejar Deus. Halamai, Shimikan. Você precisa falar: eu quero Deus. Tinha um corinho antigo, a gente cantava, falava: eu quero Deus. Você precisa falar: eu quero. Levanta de manhã falando: eu quero Deus. Davi, eu disse, a despeito de suas falhas, ele queria Deus, ele encontrou Deus. Ninguém vai compor quase a metade dos salmos da Bíblia de qualquer maneira. Ninguém teria tamanha inspiração, mas ele queria Deus. Quando ele estava levando a arca para lá, Mical, filha de Saul, que fora sua mulher, ela zombou dele, falou: que loucura que você está fazendo. Ficou estéril. Quem não consegue adorar a Deus de verdade, perde a capacidade de procriar, em todos os aspectos. Nós precisamos querer Deus. Você precisa aspirar no teu coração. Você precisa dizer: eu quero Deus. Você precisa andar com Deus, viver com Deus. Isso é gostoso. Mas mais do que isso, deve ser o teu desejo. Pastor, Deus vai fazer com que eu viva assim? Não vai. É você que tem que querer. Se você não buscar, não vai dar certo. Se você não desejar ardentemente, você não terá. Por isso que uns têm mais e outros têm menos. É porque alguns buscam mais e outros buscam menos. Se você buscar, se você pedir, se você falar: Senhor, eu te quero. Porque lá na glória vai ser assim. O grande diferencial da vida eterna com relação a essa, que lá nós vamos ter Deus o tempo todo. Deus vai encher a nossa vida. Mas Deus quer fazer isso a partir de agora. Ele quer encher a tua alma, encher a tua vida. Ele quer te conduzir para momentos excepcionais, momentos gloriosos, rilicantas. Momentos extraordinários, momentos que você vai chorar sem saber por que está chorando, momentos que você vai sorrir sem pensar o porquê você está sorrindo, mas são momentos que você vai sentir algo dentro de você e de repente tudo ficará diferente, mas você tem que aspirar por isso. Davi manda buscar a arca na casa do Obed-edom, já tinha tentado fazê-lo antes, não deu certo, mas ele buscou. Porque ele queria Deus. Diga assim: eu quero Deus.
O anelo pela presença de Deus. Diga assim: a presença de Deus merece a nossa maior reverência. Olha o versículo 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, olha que coisa tremenda. Estava ali, os levitas levando, dava 6 passos. 6 passos. 6. Eles paravam, Davi parava com a turma e oferecia sacrifícios a Deus. Ofereciam, não é qualquer sacrifício também, bois e carneiros cevados, separados, cada 6, e o lugar era longe, cada 6 passos, os levitas com a arca nas costas, eles ofereciam sacrifícios. Da outra feita, carrinho novo não deu certo. A falta de reverência, Uzá infelizmente teve, a falta de reverência fez ele perder a vida e causar um transtorno para o povo, a falta de reverência. Mas agora eles vão buscar a arca com reverência. A arca, eu disse, é a presença de Deus. Eles vão buscar a arca, vão buscar a presença de Deus com reverência. Aí está ali o Davi novamente. O Davi, ele prepara uma roupa especial, uma estola assim, sacerdotal de linho, diz a palavra. Ele não vai com a roupa de rei, ele tira a coroa. O rei ali era Deus. Ele tira a roupa de rei e ele coloca uma estola sacerdotal. Ele não vai tocar na arca, que ele não era sacerdote nem levita, mas ele vai junto, consagrado que fora, obviamente que ele se consagra e pede para o povo fazê-lo, vai ter a consagração, e eles vão examinar a palavra, e vão oferecer sacrifício. Lá atrás foi assim, e agora vai ser cada 6 passos, bois e carneiros cevados. Eles iam oferecendo sacrifícios. Oferecendo por quê? Porque eles estavam demonstrando reverência. Eles não estavam buscando qualquer coisa. Eles não estavam apenas buscando algo importante. Eles não estavam buscando somente algo valioso. Eles estavam buscando algo que simbolizava de uma maneira forte a presença de Deus. A nossa arca hoje é Jesus. Nós não temos uma arca hoje. A arca, e aquela arca, ela simbolizava o próprio Cristo Jesus que haveria de nascer. Então eles estavam ali buscando a arca, que era a presença de Deus. E agora com muita reverência, com muito temor, com muita ordem, cuidado, com um serviço sagrado, com sacrifícios apropriados. Então eles vão conduzindo a arca para Jerusalém, e aquilo agrada a Deus. Nós precisamos da presença de Deus, mas a presença de Deus merece a nossa reverência. Quando você for orar, tenha reverência. Quando você for cantar no louvor, tenha reverência, não cante por cantar. Tem pessoa que está cantando e pensando em outras coisas, não pense em Deus naquele momento. Quando você for ouvir a palavra, tenha reverência. Quando você adentrar a casa do Senhor, guarda o teu pé, diz o sábio homem de Deus, Salomão, em Provérbios, quando entrares na casa de Deus. Quando a gente entra na casa de Deus, a gente já deve entrar com reverência, com quebrantamento. Durante o culto, a gente tem que ter, eu vou falar de alegria daqui a pouco, que não quebra a reverência, mas a gente tem que entrar com reverência, na casa de Deus, mas nas nossas casas, no trabalho, porque nós somos a casa de Deus, nós somos santuário do Espírito Santo, amém? Reverência na nossa vida, cuidado, por isso nós temos que ter santificação, nós temos que fugir de tudo aquilo que macula a nossa vida com Deus, que nos prejudica, pureza, fugir de tudo aquilo que nos afasta, que nos tira da sobriedade pessoal. Santidade é algo necessário, isso é reverência, precisamos ter reverência. Agora que buscaram com reverência, deu certo. Reverência diante de Deus.
Porque só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo do santo. Reverência. Porque lá no lugar santo, somente o sacerdote no seu turno, de manhã, 2 de manhã e 2 da tarde. Reverência. Nós precisamos ter reverência. Você quer ser uma pessoa abençoada? Reverência. Tenha reverência. Deixa o teu coração se dobrar. Você anela pela presença de Deus, tenha reverência e você vai senti-la. Você vai sentir Deus na tua vida. Você vai ter o melhor de Deus para você. Deus quer te fazer algo excepcional, mas você precisa ter um coração quebrantado. O sacrifício era de boi e carneiro, agora o nosso sacrifício é de louvor. O nosso sacrifício é de uma oferta ao Senhor. Hoje também podemos fazer. O nosso sacrifício é cantar ao Senhor. É nós sacrificarmos um tempo. Olha, chega lá quarta-feira, você fala, eu posso ficar em casa. Não, eu vou ao templo. Você está sacrificando algo para dar para o Senhor. Chega domingo, eu vou voltar para a igreja. Você está sacrificando. Você podia ir ao shopping, você podia jantar fora, você podia assistir televisão e ficar ali vendo eu não lembro mais os programas que a turma assistia. Talvez o Fantástico. O Fantástico acho que é até mais tarde. Né? Eu detesto Fantástico, detesto tudo isso. Então, mas você vai trocar aquilo por Deus, pela presença de Deus. Você vai chegar diante de Deus e vai falar, eu quero Deus. Mas você precisa fazer com reverência. Reverência. Ah, eu estou indo para a igreja. Não briga, não. Tem igreja, briga com a mulher, briga com o filho, briga com o marido. Não. Fala, vamos quebrantar nosso coração. Se brigar também, venha para pedir a purificação. Não fique em casa. Mas procure vir. Quando chegar aqui, entra no templo e fala, eu quero Deus. Eu anelo pela presença de Deus. Eu quero Deus. Davi buscou e a sua vida mudou. Amém? Reverência. O anelo pela presença de Deus. Diga assim, a presença de Deus é digna da nossa maior celebração. Versículo 14, diz assim, Davi dançava com todas as suas forças. O que seria com todas as forças? Diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, algo que foi feito exclusivo para aquele momento. Então eles vão buscar a arca, eles vão levando. Davi desejava, ele faz com reverência, mas agora ele, Davi e o povo vai celebrar ao Senhor. Eles estavam conduzindo a arca, oferecendo um sacrifício, mas louvando, cantando, pulando, dançando. Eles vão entrar num momento excepcional diante de Deus. Eles vão ter ali uma celebração verdadeira. Mical não entende. Davi dançava, ela fala, você é rei, você não podia fazer. E vai se tornar estéril por isso. Davi não. Davi celebrava, Davi dançava, Davi pulava. Então Davi agradava. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus por isso. Então agora, ele queria a presença de Deus, mas essa presença era digna da maior celebração. Celebrar ao Senhor. Quando você estiver no culto, celebre ao Senhor. Um dia alguém chegou para mim, eu estava numa cidade, chega lá com o presidente e todo mundo vem trazer as dificuldades inerentes. Chegou para mim e disse, pastor, eu não gosto dos cânticos atuais. Uma pessoa de idade, ele era um líder local. Eu gosto daqueles cânticos antigos. E eu falei, eu preciso entrar, que eu gosto de cantar para o Senhor. Vai começar o culto. Eu gosto dos cânticos antigos. E o senhor, o que o senhor acha sobre isso? Eu gosto dos antigos e mais ainda dos atuais. Eu sou bem moderno, eu gosto muito. E já estou entrando para cantar, eu gosto demais. Mais uma pergunta, pastor. Era um homem de uns 70 e poucos anos. Eu não gosto de coreografia. A nossa igreja aqui tem coreografia. Eu não gosto. O que o senhor pensa? Eu gosto demais de coreografia. Por quê? Porque a pessoa está celebrando ao Senhor, a pessoa está dançando para o Senhor, a pessoa está glorificando ao Senhor. E para apresentar precisa orar, jejuar, ensaiar. E quando vem aqui, o senhor gosta demais. Eu estou entrando para ver a coreografia.
E aquele homem entrou comigo. Eu não sei se ele ficou o tempo todo, a partir de então. Mas eu, como líder da igreja, falei, eu gosto de celebrar, eu gosto. Eu dou liberdade para o Senhor. Aqui eu dou. Se você me vê nos encontros, eu vou ter esse ano um encontro da Bahia. Cada mês eu tenho um encontro. Se você ver lá, você vai falar, camarada, pirou de vez. Eu estou lá no encontro, eu tenho que caprichar. Eu vou lá cada 3, 4, 5 anos, né? Aí eu capricho, eu vou pregar. E na hora do louvor, eu celebro o Senhor com liberdade para influenciar as pessoas. Celebrar, dançar, pular, glorificar. Mesmo porque eu estou com 30 e poucos anos, estou novo, estou tranquilo, né? Amém. Tem gente que desconfiou, não falou amém. Celebrar o Senhor. A presença de Deus é digna da nossa maior celebração. Quando você for cantar, celebre. Não cante apenas. Quando você for ver a letra do cântico, vai junto, vai na bênção, vai na unção. Deixa Deus te envolver. Quando o pastor falar, vamos dar liberdade agora ao momento de oração, ora para valer, celebre. E cada momento você fala, louvado seja o Senhor, glorifique, mas não faça isso automaticamente, nem mecanicamente. Deixa o louvor fluir de dentro de você, deixa a celebração se tornar real, deixa a celebração se tornar verdadeira, deixa a celebração se tornar digna do teu trabalho para o Senhor. Celebre ao Senhor. Davi celebrava, pulava, era o rei, e estava ali com a estola sacerdotal, glorificando. Ele vai todo o percurso, o dia todo do trajeto, ali pulando diante da arca e louvando e dizendo, a presença de Deus é meu maior anelo, eu quero Deus, é a minha maior celebração. Nós não podemos fazer nada maior do que isso, nós precisamos celebrar a Deus. Nós nascemos para isso. Celebre o nome do Senhor, e a tua vida será excepcional. Alamaia Chicando. Celebre o nome do Senhor. Nosso culto domingo chama culto da celebração. É o culto para a gente celebrar. A gente vem aqui muito mais para adorar do que pedir. Pode pedir, não tem nada errado. Pedir e dar-se-vos-á, disse Jesus. Mas você vem e fala, eu vou celebrar. Durante o domingo você pensa, eu vou para a igreja celebrar o nome do Senhor. Eu vou para a igreja exaltar o nome do Senhor. Eu vou para a igreja glorificar o nome do Senhor. Celebre ao Senhor. Celebre. Louve o Senhor. Adore o Senhor. E se esforce para tanto. Celebre o Senhor. Para encerrar essa mensagem, o anelo pela presença de Deus. Diga assim, a presença de Deus estimula a nossa maior satisfação. Esses 4 versículos mostram exatamente, eu estou pregando um texto, esse aqui é tão textual como expositivo. O versículo 15, assim Davi, olha bem, olha a consequência de tudo aqui. Davi com todo Israel, diga assim, Davi, com todo Israel, diga assim, fez subir a arca do Senhor, diga assim, com júbilo, e ao som de trombeta, júbilo. Então a presença de Deus estimula isso. Estimula o quê? A nossa maior satisfação. Davi, naquele percurso, ele ficou satisfeito demais. Ele vai ali, aquilo ali vai mudar a sua história para sempre. Se ele tinha sido abençoado até então, ele seria muito mais. Muito mais. E ele vai fazer aquilo com júbilo. O que é júbilo? Júbilo é quando você se deixa dominar pela alegria. Quando a alegria brota de dentro de você, e você expressa aquilo com sorriso, até com gritos, com louvores. Você levanta a mão, você salta, você dança, você jubila, você se alegra diante do Senhor. É uma alegria maravilhosa, é uma felicidade ímpar dentro de você. Aí você sente Deus,
Então a presença de Deus verdadeira te estimula a isso, a você ter satisfação pessoal. O ser humano na terra, tudo que ele quer é ter uma vida satisfeita, não é verdade? A gente busca a satisfação familiar, satisfação financeira, satisfação. A gente quer estar bem, satisfeito é alguém que está completo, satisfeito é alguém que está realizado, satisfeito é alguém que está feliz. Essa satisfação só vem para quem anela pela presença de Deus. Aí a presença de Deus o domina, e a presença de Deus o alegra. A alegria verdadeira vem do Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é, diz ela. A alegria do Senhor. Nós temos alegria pelo mundo. Você tem alegria porque está vendo o esporte, tem alegria porque está vendo uma coisa, tem alegria porque passou no concurso, tem alegria porque... Isso aí não é ruim, mas a alegria do Senhor é incomparável. A alegria do Senhor vem sobre nós e nos domina. A alegria do Senhor é completa. A alegria do Senhor é verdadeiramente satisfatória. A alegria do Senhor nos faz saltar muralhas. Quando Davi busca essa arca, eu vou repetir. Deus vai olhar para a terra e vai dizer: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Os pecados de Davi foram cobertos, mas a adoração, a celebração, o louvor de Davi não foram cobertos. Subiram à presença do Senhor. E Deus o abençoou, e Deus o abençoou. Davi não estava ali naquele trajeto pedindo bênçãos, porém as recebeu. Davi estava ali para adorar o seu Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Vamos colocar de pé. Alabaia. Tenha aspiração, tenha reverência, tenha celebração, tenha satisfação pela presença do Senhor. Deseje a presença do Senhor mais do que tudo. Deseje essa presença e busque essa presença com reverência, com temor, com prioridade, com celebração. E Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a tua história. Eu falei que essa semana que passamos aqui, Deus ia mudar a nossa história. Está mudando, né? Mas agora nós estamos entrando numa nova dimensão. É uma dimensão de mergulhar na glória do Senhor. Eu sonhei tanto com essa igreja abençoada. E nós vamos ver. Isso enche o meu coração de alegria. Olha, o melhor de Deus está chegando para nós.